Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Sólida Fé, esse canal que tem como missão, objetivo e propósito solidificar a sua vida espiritual por meio da Palavra de Deus. Antes de adentrarmos a lição de número 9, que tem como tema quem é o Espírito Santo, eu peço a você duas coisas importantes. Em primeiro lugar, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se neste canal e ative o sininho. E em segundo lugar, se você já é inscrito, eu peço a você compartilhe esta aula para os grupos de WhatsApp da sua igreja e também da sua família, para que todos possam conhecer a essência do Espírito Santo. Quem de fato é o Espírito Santo e a importância que o Espírito Santo tem para um crente. E uma frase certa vez me chamou muita atenção, atribuída a A.W. Tozer, que nos diz: se o Espírito Santo fosse removido das nossas igrejas no último culto que teve, talvez o culto de domingo, pode ter certeza que muitas pessoas adentrariam a semana, começariam as atividades da semana sem perceber a falta do Espírito Santo. Olha que chocante. Imagine só viver uma vida sem o Espírito Santo. Jesus só foi o que foi. Viveu como viveu porque viveu guiado pela pessoa bendita do Espírito Santo. Você pode ver a narrativa de Lucas e Atos como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, como Jesus foi protegido pelo Espírito Santo, como Jesus só fez as obras por meio da presença bendita do Espírito Santo. Então, se Jesus, que foi Jesus, um exemplo para nós, viveu guiado pela presença do Espírito Santo, o que dirá nós, meros mortais, necessitamos urgentemente da presença bendita do Espírito Santo. O texto principal dessa lição, lição de número 9, encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, e Paulo atesta a divindade do Espírito Santo, o senhorio do Espírito Santo. Então, evidencie isso, professor, para a sua sala. O Espírito Santo é Deus, ele é divino. Paulo atesta isso em 2 Coríntios 3,17, dizendo: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Este Senhor é o Espírito. Ele continua: e onde está o Espírito do Senhor? Fala duas vezes, ou atribui duas vezes o senhorio ao Espírito Santo, significando que de fato o Espírito Santo é Senhor, ele é Deus. A verdade prática da lição de número 9 diz o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdade ou a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para depois defendê-la. Então, o professor Ezequias Soares ele já inicia, ou na introdução e no primeiro tópico, ele já inicia essa lição com base em João capítulo 14 e também capítulo 16. Esses textos provam a identidade verdadeira do Espírito Santo. Mas não somente aqui no capítulo 14 e 16 de João, mas de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar a identidade do Espírito Santo. Ele não é uma criatura de Jesus, conforme muitas seitas defendem e pintam, não. De Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar ele. Por quê? Porque ele é eterno. Sendo eterno, ele é divino. Pense aí, se o Espírito Santo fosse uma força apenas ou uma energia, nós simplesmente o usaríamos. No entanto, a Bíblia mostra que o Espírito Santo, a Bíblia revela que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Sendo uma pessoa divina, nós temos que nos submeter exclusivamente e totalmente a Ele. Se Ele fosse uma energia, nós o usaríamos. Mas como Ele é uma pessoa divina, e a Bíblia descreve isso, nós devemos de nos submeter exclusivamente à sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, no tópico de número 1, João nos apresenta o Espírito Santo como Consolador. Jesus disse que voltaria ao Pai. São os últimos momentos de Jesus, capítulo 14, 15, 16, 17.
os últimos momentos de Jesus. Jesus está com seus discípulos, os 11 discípulos. Mas Douglas, Jesus não tinha 12? Por que está com 11? Judas não está. E ele está revelando a preciosidade do reino de Deus. As palavras mais profundas ele revelou não para multidões, mas para apenas 11. E uma dessas revelações impressionantes, ele diz que ele enviaria o outro consolador. Vamos estudar um pouquinho a palavra outro consolador, conforme está no tópico de número 1, atestando a divindade do Espírito Santo. Então a palavra outro significa o alus, que significa outra da mesma natureza, outro da mesma espécie, outro da mesma qualidade. Olha que coisa interessante. Se o Espírito fosse apenas uma força ativa totalmente impessoal e distante de Jesus, a palavra que seria utilizada não seria no grego allos, outro da mesma espécie, da mesma missão, da mesma qualidade. Mas se ele fosse impessoal, se ele fosse uma energia conforme muitas seitas pintam, a palavra outro seria hétero. Imagina só, pensa aí comigo, se você não estivesse assistindo essa aula comigo, Douglas Scarpe, você estaria assistindo uma aula com uma outra pessoa. Bom, essa outra pessoa seria o hétero, outra pessoa, no sentido de pessoa distinta, pessoa com características diferentes, pessoas com um modo de falar diferente, com a dicção diferente, mas não é o hétero no grego que Jesus utiliza, mas o allos. Eu enviarei o outro consolador, o allos parácletos, que significa um ajudador com a mesma missão que eu tive aqui na terra para vocês. Os discípulos estão desesperados. Os discípulos estão preocupados porque Jesus disse que voltaria. Imagina só, viveram 3 anos e meio com Jesus, sendo protegidos por Jesus, sendo cuidados por Jesus. E exatamente nesse momento, Jesus novo ainda, com seus 33 anos de idade, Jesus diz para eles, agora eu vou embora. Imagina só que tristeza, imagina só que decepção. Mas Jesus fala, eu vou enviar o allos, e esse allos não estará apenas ao lado de vocês, mas habitará dentro de cada um de vocês. A palavra allos ou parácletos, ajudador, aparece aproximadamente 5 vezes no Novo Testamento e 4 vezes aparece aqui no Evangelho escrito por João. Porque João quer autenticar, João quer pontuar a presença bendita do Espírito Santo ajudando os discípulos na missão da igreja. Tome nota, professor, disso. Tome nota aí. Professor, evidencie o allos paráclitos, sim, o outro consolador. E pegue essa palavra outro e explica que é o allos, que é outro com a mesma missão, com o mesmo propósito e com o mesmo objetivo de Jesus. Jesus é divino, sim ou não? Sim. Então, se Jesus é divino, ele vai enviar um outro para continuar a obra que também seria totalmente divino. E o paráclito significa o quê? Paráclito significa aquele que é chamado para estar ao lado, para caminhar ao lado. O Paráclitos pode ser identificado como o advogado, aquele que pleiteia a causa, aquele que protege, aquele que guia, aquele que guarda. Esse é o Paráclitos, ok? Então, em primeiro lugar, a identidade de Jesus ou a identidade do Espírito Santo, conforme Jesus atribui aqui, é o outro consolador, allos paráclito, que significa um com a mesma missão e propósito de quê? De guardar, de proteger, de guiar, de fazer lembrar todas as coisas para os discípulos, aquele que em Atos nós podemos observar que foi guiando a igreja para a glória de Deus. Ali em Atos nós podemos até atribuir os Atos dos Apóstolos como atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, guiando
para que eles pudessem virar o mundo de cabeça para baixo por meio da pregação do Evangelho. Já no tópico de número 2, nós vamos conhecer mais sobre a deidade e também os atributos do Espírito Santo. Professor, aqui há uma oportunidade enorme para você evidenciar a divindade do Espírito Santo por meio dos atributos do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar textos que afirmam a identidade do Espírito Santo como divino. Olha só, em Juízes, capítulo 15, verso 14, diz o seguinte: o Espírito do Senhor possantemente se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apoderou de Sansão. Então, o Espírito é do Senhor. O Espírito ali, ele é o Ruach do Senhor Adonai, ou Ruach Yavé, o Espírito do Senhor, que é o próprio Deus, se apoderou de Sansão. Aí nos textos mais abaixo, capítulo 16, verso 20, está atribuído a Sansão essa sentença: não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, o Senhor, que é o Espírito, se apoderou de Sansão e o Senhor se retirou de Sansão, provando a identidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é de fato Senhor, ok? E nós podemos ver isso nas Escrituras. Ele não está à parte de Deus. Ele não é algo criado por Jesus, não. Ele é uma realidade, ele é divino e ele é Senhor. Assim como Cristo é Senhor e assim como o Pai é Senhor, o Espírito também é Senhor. O Senhor se apoderou de Sansão e o mesmo Senhor se retirou de Sansão, provando a identidade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também por meio dos seus atributos divinos e totalmente incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis, Douglas? São aqueles atributos que Deus não comunicou aos seres humanos, porque são atributos que pertencem somente à divindade, somente a Deus. Quais são esses atributos, Douglas? Romanos capítulo 15, verso 19. O Espírito Santo é onipresente ou onipotente, tem todo o poder. O ser humano é onipotente? Claro que não. Vem uma barata e o ser humano fica com medo. Vem uma dificuldade e o ser humano fica apavorado. O Espírito não. Ele é onipotente, conforme Romanos diz, capítulo 15, 19. Somente Deus, o divino, ele possui. Então, é um atributo incomunicável, um atributo absoluto que prova a divindade do Espírito Santo. Ele conhece também todas as coisas, até as profundezas de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, 10, 11. Olha só que prova que o Espírito Santo é de fato divino. Meu Deus, refutar esses textos é refutar toda a Bíblia. Você não quer aceitar? Beleza, mas dizer que a Bíblia não prova que de fato o Espírito Santo é Deus, isso é uma falácia, porque os textos nos provam. Ele penetra a profundidade de Deus. Qual é o lugar mais inacessível de todo o cosmo, de todo o lugar? Qual que é o lugar mais inacessível? O centro de Deus ou as profundezas de Deus. Quem pode adentrar nas profundezas de Deus, no ser de Deus em Deus? Somente o Espírito Santo, conforme nos diz aqui. Então, se ele tem capacidade, nem os anjos têm, tá? Nós vemos os serafins diante do trono de Deus, eles cobrem o seu rosto diante de Deus. Tem 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés e com 2 voando. Ou seja, não são dignos de... Se o Espírito Santo olha e ainda adentra, isso significa que ele é anjo? Não, mas que ele é divino. O Espírito é divino. Ele conhece o coração dos seres humanos. Quem pode conhecer o coração de todo humano a não ser se não for divino? Se não possuir essa característica divina, se não possuir o atributo divino, ele oferece
vida eterna porque ele é eterno. Nós fomos criados para a eternidade, não somos eternos. Em certo período o homem, em certo ponto o homem e a mulher foram criados para a eternidade. Agora, foram criados, significa que não existia antes, mas o Espírito é eterno. E ele produz o quê? E ele fornece o quê? Vida eterna, porque só ele pode fornecer. Nada mais a não ser a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo pode fornecer vida eterna, porque eles são eternos. Evidencie a divindade do Espírito Santo por meio dos atributos do Espírito Santo. Isso é segurança para você, isso é segurança para nós. Se alguém lhe questionar e fazer perguntas na rua sobre o Espírito Santo ser uma força, uma ideia, uma energia, pontue a divindade do Espírito Santo por meio dos atributos absolutos do Espírito Santo, atributos incomunicáveis. Lembre-se que atributos incomunicáveis são aqueles que os homens e mulheres não possuem, que os seres humanos não possuem. Eternidade não possui, conforme nós vimos, penetra dentro de Deus, entra dentro de Deus. Os homens não conseguem conhecer a mente de Deus. Então, por isso que ele é de fato divino. No tópico de número 1, conhecemos o Espírito Santo por meio de duas palavras no grego importantíssimas: allos, paráclito, o outro consolador. No tópico de número 2, conhecemos a divindade do Espírito Santo por meio dos seus atributos. E por fim, o professor Ezequias Soares nos ensina a respeito das heresias antigas e também as novas heresias que rondam por aí falando ou atestando, dizendo que o Espírito Santo não é divino. Os arianistas, sempre eles, da seita de Ariano, os arianistas, uma seita também que negava Jesus como divino, eles negavam a divindade do Espírito Santo, considerando-o uma criatura de Jesus Cristo. Olha só. Então, eles não acreditavam que Jesus de fato era divino e também não acreditavam que o Espírito Santo era divino. Eles tinham essa dificuldade. Então, há um termo aqui chamado pneumatomacianos. Pneumatomacianos. O que significa isso? Junção de duas palavras, professor e aluno, para que nós possamos entender. É uma seita daquele tempo. Pneuma, espírito, e machomai de Macianos, que significa falar mal. Eram os opositores do Espírito Santo, negando a divindade do Espírito Santo. Então, se alguém por aí se apresentar defendendo que o Espírito Santo não é Deus, mas uma energia, ser impessoal, uma ideia, chama essas pessoas de pneumatomacianos. Bom, ou pneumatomacianos, a Bíblia mostra que o Espírito Santo de fato é Deus, porque esses pneumatomacianos, eles têm como objetivo que negar a divindade de Jesus, conforme nos primeiros séculos da igreja. Essa heresia, ela é velha, a negação do Espírito Santo. Nessa heresia sobre a negação do Espírito Santo como Deus, ela é velha, mas também ela é atual. Porque até no nosso meio, muitos crentes têm o Espírito Santo apenas como aquele frio na costela, aquele arrepio, aquele fogo que enche o meu coração, mas não o Espírito que transforma totalmente a minha vida. Gente, o Espírito é divino e nós podemos nos relacionar com Ele. Ele nos faz crescer no conhecimento das Escrituras. Ele nos ajuda no dia a dia para suportarmos o mal e a dificuldade, mais do que uma ideia, uma energia, um frio na costela, um arrepio, um poder, aquele que apenas me enche. Ele quer te capacitar para você cumprir a obra do Senhor, independente do lugar. E quando fala que cumprir a obra do Senhor não é apenas na igreja, mas Ele quer te encher
para que você possa ser o melhor funcionário aí onde você trabalha. Ele quer te encher para que você possa ser um exímio estudante, uma pessoa capacitada. Sim, diz as Escrituras aqui, Jesus afirma que o Espírito Santo faria os discípulos lembrar de tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus e eles testificariam a respeito disso. Então, ele é um amigo que nos faz lembrar de tudo, mas antes precisamos nos capacitar, aprender, conhecer e desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Quais são as heresias da atualidade que negam a divindade do Espírito Santo? As testemunhas de Jeová, eles acreditam que o Espírito Santo é uma força. Olha só, seus líderes negam que o Espírito Santo é Deus e apresentam como uma força ativa. Ele substitui, ou seja, na tradução do Novo Mundo, que é a tradução da Bíblia, dos Testemunhos de Jeová, ele substitui a palavra Espírito de Deus por força ativa. A palavra Espírito de Deus, ela é encontrada, exemplo, em Gênesis 1:2, você pode pegar a tradução deles para conhecer, para verificar, para se preparar, para que se algum for debater com você, questionar você, você estiver preparado. Ele substitui a palavra Espírito de Deus, como em Gênesis 1:2, por força ativa de Deus. A expressão Ruach Elohim, que significa o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, aparece aproximadamente 11 vezes no Antigo Testamento, atestando a divindade do Espírito Santo. E essa tradução do Novo Mundo remove essas evidências. A tradução do Novo Mundo remove esse termo, Ruach Elohim, do Antigo Testamento, e aparece uma vez só como força ativa, conforme nós vimos em Gênesis 1:2. Tudo para o quê? Para manipular, tudo para apagar, tudo para maquiar, tudo para não aceitar o Espírito Santo como Deus, por causa da sua ignorância, porque de Gênesis a Apocalipse, conforme nós falamos no começo dessa lição, a Bíblia atesta a divindade do Espírito Santo. No islamismo também a interpretação é equivocada. Eles têm como Maomé aquele que Jesus disse que seria o Consolador. Então, quando Jesus fala que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, eles atribuem esse Consolador a Maomé, que iria continuar a obra de salvação nessa terra e de preparo das pessoas. Equivocadamente, eles atribuem a força e poder do Espírito Santo a pessoas, a homens comuns que viveram aqui. Não podemos atribuir a obra, a força e o poder do Espírito Santo a seres humanos, ok? E no judaísmo há uma crença, não está na lição, porque o autor não fala do judaísmo, mas eu decidi colocar aqui para nós tomarmos nota sobre isso. No judaísmo também há uma crença no Espírito Santo do Antigo Testamento e não no Espírito Santo que Jesus prometeu. Se você chega para um judeu e fala assim, existe a evidência do Espírito Santo? O Espírito Santo existe? Sim, ele vai encontrar textos no Antigo Testamento. Só que textos que são como sombras. O Antigo é sombra, o Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é a realidade. Eles não creem no Novo Testamento. Sendo assim, eles não creem no Espírito Santo que Jesus disse. Eles não creem no Espírito Santo, ou seja, negam também a manifestação do Espírito ensinado por Jesus. Isso também é algo errado. Por quê? Porque nós precisamos ficar com aquilo que Jesus ensinou, porque Jesus clarificou, Jesus trouxe iluminação à nossa mente, o nosso coração acerca do Espírito Santo. Jesus interpretou para nós quem de fato é o Espírito Santo. Então, tanto testemunhas de Jeová, o islamismo e até o judaísmo, eles negam a pessoa do Espírito Santo conforme Jesus nos educou e nos ensinou. Professor, essas são perguntas para reflexão. Você realmente conhece o Espírito Santo? Qual foi o último dia que você foi no culto? Foi domingo?
domingo, se o Espírito Santo saísse do culto ou fosse removido ou voltasse para o céu e não mais atuasse, você perceberia? Será que hoje você já orou ao Espírito Santo? Será que você já falou com o Espírito Santo? Será que você já percebeu a presença do Espírito Santo? Hein? Sim ou não? Faça essas perguntas aos seus alunos para que eles possam sair dessa disciplina reflexivos e conhecendo quem de fato é o Espírito Santo. Você já orou ao Espírito Santo hoje? Deus abençoe e até a próxima aula.